Bom, pessoal, no tutorial de hoje, nós vamos falar sobre a formatação de um notebook, né? No caso aqui desse notebook, a formatação é necessária porque foi feito um aumento de memória RAM dele e ele estava com um sistema operacional de 32 bits. Então, é necessário fazer a formatação para o sistema operacional de 64 bits para que ele faça a leitura da memória RAM, né? Então, aqui no caso, nós vamos criar um arquivo bootável pelo site oficial da Microsoft, né? E a gente vai precisar para isso um pendrive de pelo menos 8 GB. Então, temos aqui o nosso pendrive. Vamos espetar ele aqui na leitora. Muito bem. Esperar a leitura. O pendrive já abriu. Vamos verificar se ele tem pelo menos 8 GB. Tem 8 GB, né? E outra coisa que temos que verificar já é onde o Windows está instalado, caso o computador tenha mais de um HD particionado, né? No caso aqui, nós temos que o Windows está instalado na unidade C, né? Como entrou aqui? Aqui é o meu computador. É simplesmente vir aqui no meu computador e clicar aqui. Ou em pesquisar e digitar meu computador, que entra nessa tela. Então, nós temos aqui o pendrive, né? Se ele estiver com algum conteúdo, tem que formatar ele. É uma coisa simples, é simplesmente clicar com o botão direito, vir em formatar, e tem aqui o FAT32.4, restaurar padrões do dispositivo, né? Formatação rápida e iniciar. Ele alerta que vai apagar todos os dados do disco. Você clica em OK. Com a formatação concluída, ele dá o alerta. Você clica OK. Fechar. Muito bem, você já tem o pendrive aqui. É a unidade F, né? Então, vamos pegar o executável para instalar o Windows nele. Vamos no Google ou no pesquisador de pesquisa que você tiver preferência. Digita pendrive bootável Windows 10 no navegador e ele vai encontrar aqui o site do suporte microsoft.com.br, que é em português. Clica nesse site, ele vai abrir essa tela de criar a mídia de instalação do Windows, vai te dar como fazer. Você vai escolher o site que você quer, tem o do Windows 7, 8, 10 e 11. No nosso caso, vamos utilizar o Windows 10, né? E aqui ele vem com algumas informações interessantes sobre, inclusive, a unidade de USB, que tem que ter pelo menos 8 GB, né? Clicando no ícone do Windows 10, ele vai abrir esse aqui para baixar o Windows 10, né? Você pode atualizar, só que como nós não vamos atualizar, nós vamos formatar. Nós descemos e temos aqui em instalar o Windows 10. Simplesmente clica aqui em baixar a ferramenta, né? Com a ferramenta já baixada, que é esta aqui, nós abrimos ela para executar, Media Creation 2. O Windows normalmente dá o alerta da execução de um executável. Clique em sim. O aplicativo normalmente abre já os termos da licença, né, de utilização do Microsoft. Vamos aceitar. Aqui ele vai abrir para você, depois de alguns preparativos, ele vai perguntar se você quer atualizar esse computador ou se você quer criar uma mídia de instalação, pendrive, DVD ou arquivo ISO para outro computador. Então, nós vamos criar uma mídia do pendrive. Vamos avançar. Ele vai perguntar o que você quer, né? Aqui ele está fazendo o português, o Windows 10 e a arquitetura 32 bits. Ele fala já usar as opções recomendadas para esse computador. Como nesse caso particular nós vamos trocar o Windows de 32 bits para 64 bits, então nós vamos desmarcar essa opção, né, de usar as opções recomendadas para esse computador e pedir para instalar uma mídia que permita a instalação da arquitetura do Windows de 64 bits ou de ambas, porque aí você já escolhe o procedimento
na hora da instalação. Então, no caso aqui, vamos criar uma para ambas as configurações. Clica em avançar. Ele vai perguntar o que você quer, se é uma unidade flash necessária de pelo menos 8 GB ou um arquivo ISO. Nós vamos na questão do USB. Clique em avançar. Ele já vai perguntar qual é a unidade. Ele já selecionou a nossa unidade F, como a gente viu anteriormente. Clicamos de novo em avançar. E ele vai fazer o procedimento. No caso aqui, ele está baixando o Windows 10, né? Está mostrando o andamento. Então, ele vai baixar direto do site da Microsoft oficial o Windows 10 e já fazer a instalação no próprio pendrive. Então, pausar o vídeo aqui enquanto ele termina esse procedimento. Após o programa fazer o download de todo o Windows, ele passa a criar a mídia em si. Então, ele já está fazendo a instalação do aplicativo dentro do pendrive. Bom, então depois dele fazer o download e logo em seguida a instalação do Windows, ele vai informar que a unidade flash está pronta. Simplesmente basta clicar em concluir. Ele vai fazer agora a limpeza dos dados que ele baixou no computador e pronto. Estamos aqui com o USB. Fecha aqui, vamos lá no meu computador. Tá aqui o pendrive totalmente cheio, né? Um pendrive de 8 GB, sobrou 252 megas livres, né? Então ele tá com o executável do Windows aqui. Com o executável do Windows, nós vamos desligar e ligar o computador novamente. O Windows está desligando e logo depois que desligar, nós vamos ligar ele novamente, entrar na BIOS para configurar o boot pelo USB. Bom, agora estamos aqui com o computador desligado, o USB com o Windows instalado está aqui conectado no USB, né? Então, a gente vai agora primeiramente acessar a BIOS para fazer o ordenamento do boot no PC. Para você saber como acessar a BIOS, você liga o computador e verifica aqui no canto inferior o atalho para você acessar a BIOS. Aí, na hora que ligar o computador, você pressiona a tecla para ele acessar a BIOS. No caso desse aqui, eu já sei que é F2, então vamos proceder com o ligamento do computador. Aí, aperta F2, ele entra na BIOS. Na BIOS a gente tem aqui o computador, né, a configuração dele, processador e memória RAM. Clicando aqui para o lado, nós podemos chegar até o boot, escolher Boot Device Priority, apertar Enter, e aqui nós temos a ordem da prioridade do boot. Você vai botar onde está o USB. Está aqui ele, ó, USB HDD, USB Flash Disk. Ele está reconhecendo que tem um USB já aí. Se ele estiver em outro lugar, como é que eu faço para ordenar? No caso dessa BIOS, está aqui o F5 e o F6, que é o Change Values. Então, se você apertar F5, ele desce e F6 ele sobe. Como ele já estava aqui, não tem alteração. Então, é só sair e descartar. Sair descartando as alterações. Se você tiver feito alteração lá na ordem do boot, você vai em Exit and Save Changes. E aí, reseta o computador para ele entrar na tela do Windows em si. Aqui ele pergunta se você quer salvar. Não quero salvar. E agora espera ele iniciar o procedimento do Windows. Então, na hora que o computador acessar o pendrive, ele vai te dar a escolha de qual Windows você quer instalar, se é o 64 ou 32 bits, né? Se você tem um computador com 4 GB ou menos de memória RAM, instalo de 32 bits, porque ele é mais leve. Só que se você tiver mais de 4 GB de memória RAM, tem que ser o de 64 bits,
porque o de 32 bits ele tem o limite de leitura da memória RAM de até 4 GB. Então, no caso desse computador, a gente vai formatar para o de 64 bits. Então, simplesmente vai para 64 bits e tem aqui que o Enter é a escolha. Então, aperta Enter. Ele vai ler os arquivos, ele vai iniciar a logo do Windows, e aqui ele já inicia a configuração inicial do Windows. Então, no caso aqui, você vai escolher o teclado. No caso, esse teclado nós temos C cedilha, então escolha o ABNT2, português Brasil ABNT2, Brasil, clica em avançar. Você tem a escolha de reparar o computador ou instalar o Windows. Vamos em instalar. E ele iniciará a instalação. Como sempre, tem os termos de licença. Você clica em aceita os termos de licença e manda avançar. E aqui vem a configuração em si, que você pode atualizar, instalar o Windows e manter os arquivos e configurações dos aplicativos. No caso, a gente vai formatar o computador, então é personalizada, instalar apenas o Windows de forma avançada. Então, clica nela. Muito bem, então aqui nós temos as partições do HD, esse HD é particionado, né? Nós temos aqui que a memória primária, temos uma memória de 20 GB, uma memória primária também de 148 GB livre, né? Tamanho total de 435 GB, uma de 29 e 30 GB livre. Bom, como a gente tinha verificado lá no início do vídeo, a unidade que tem o Windows, que é o sistema operacional, é a unidade C, né? Lá no início do vídeo tem lá. E essa unidade, ela tinha 148 GB livre e tinha 435 GB, ou seja, é nessa unidade aqui que está o Windows. Então, é ela que a gente vai formatar. Nessa unidade aqui, tinha somente arquivos que não eram sistema, né? Então, a gente não precisa formatar ele. Vamos formatar onde está o Windows em si. Então, seleciona a unidade, que aqui é a partição 2, que no Windows é a unidade C. Clica simplesmente aqui em formatar. Ele vai te dar um alerta que irá apagar tudo. Se você formatar, os dados armazenados nela serão perdidos. Clique em OK. Formatação é rápida. Então, aqui está concluída a formatação. Você vê que de 435 GB tem um espaço livre de 435 GB livre, né? Esses outros dois sistemas aqui são reservados da própria partição do HD, né? Não vamos mexer com ele, então vamos instalar o Windows na partição 2 de 435 GB. Clicar, depois de formatado, clicar em avançar. Ele vai fazer todo o procedimento de instalação do Windows em si automaticamente. Instalando o Windows, está copiando os arquivos e preparando os arquivos para instalação e vai proceder com todos do 0 a 100% até o concluído. Após fazer a instalação, ele já vai verificar se tem atualização e logo em seguida irá concluir o procedimento. E aí ele mesmo irá reiniciar o computador, a não ser que você clique aqui em reiniciar agora e aí reinicia o computador no exato momento. Aqui ele pergunta de novo porque ele está acessando o pendrive, mas como você já instalou o Windows, você vai em ESC para cancelar esse procedimento de instalação. Certo? Então, ele está acessando direto. Está acessando direto o pendrive, então, de novo. Então, vamos desligar o computador e tirar o pendrive dele. Computador desligado, nós retiramos o pendrive e vamos iniciar ele novamente para continuar a configuração do Windows.
Ele vai iniciar o Windows. Ele irá iniciar o serviço de configuração. Ele prepara os próprios dispositivos do computador. Bom, após um devido tempo, ele mesmo vai fazer o procedimento de preparação do computador, né? E irá iniciar com a Cortana informando para você que vai te auxiliar no procedimento. Então, se você não quiser utilizar o áudio, é simplesmente clicar nesse microfoninho aqui e iniciar os procedimentos de configuração. Então, aqui a primeira coisa, ele perguntou qual o nosso local, que é o Brasil, né? E agora a questão do teclado, que a gente já selecionou a BNT2. Clique em sim. Ele pergunta se você quer adicionar um layout de teclado. Você pode pular ou adicionar o teclado se você tiver. Aqui ele pergunta a sua conta, né? Se você não tiver uma conta, você pode criar uma conta, ou a conta do Skype, ou do Hotmail, do próprio Gmail. Se você não tiver, só clicar em criar, né? E dar como próximo e digitar a senha. Nós já temos aqui a conta do usuário desse computador, nós vamos fazer o registro aqui e pular essa parte para não constar as informações do usuário. Bem, então depois do login e senha, ele vai fazer as configurações iniciais, né? E ele vai perguntar para você cada configuração. No caso aqui, permitir que a Microsoft os apps usem sua localização. Aí tem aqui, obter experiência baseada na localização com trajetos e clima. Isso aqui é interessante aceitar sim. Localizar meu dispositivo. Caso você perca o dispositivo, você pode localizar. Esse aqui também é interessante, manter ele. Aqui tem a questão de enviar dados de diagnóstico para a Microsoft. Aí você escolhe se você quer enviar os dados obrigatórios e opcionais ou somente os dados necessários. Você escolhe qual você acha melhor. Aprimorar a escrita, a tinta e a digitação. É um aplicativo. Aí você pode escolher se você quer enviar esses dados opcionais ou não. Uma experiência personalizada de dar diagnóstico. Tem aqui que é permitir. Aqui é para utilizar seu diagnóstico para saber se vai te dar um anúncio personalizado. Questão de propaganda, de você ter anúncios personalizados. Aí ele vai continuar o procedimento. Para personalizar sua experiência, basta você ler e selecionar o que você quer ter como configuração no seu computador. Nessa questão aqui, aqui ele vai falar que você vai selecionar o que você quer para obter dicas e anúncios de forma mais específica. Você pode simplesmente ignorar ou selecionar o que você quer e aceitar. Usar o telefone do Android para ter uma experiência personalizada, conforme está aqui escrito. Você pode ler e desejar se você quer ou não. Aqui ele fala sobre a possibilidade de utilizar a conta e o OneDrive, que é da própria Microsoft. Aqui ele pergunta se você quer dar acesso a cortando seus dados pessoais, para ela te dar uma experiência personalizada no Windows. E aqui já é o Windows adentrando
no próprio sistema operacional, já com todas as configurações iniciais realizadas. Ele já te alerta que isso pode demorar alguns minutos, né? Querendo ou não, ele vai fazer toda a configuração inicial do computador. Logo em seguida, ele vai entrar no Windows, né? Pergunta, no caso aqui a gente está com a rede conectada, ele já está no Windows inicial. Aqui vamos clicar que sim, porque é uma rede doméstica. Ele informa que ele precisa ser reiniciado para concluir a instalação. Vamos reiniciar ele, mas de qualquer forma já está aqui configurado o próprio Windows, né? E aqui está a configuração do Windows, né? Que é um sistema operacional de 64 bits com processador baseado em 64 bits. E aqui, como visto, ele está reconhecendo os 8 GB e utilizando os 8 GB de memória RAM, né?